O poder da oração. Nunca mais duvide do poder da oração depois de entender isso. O que um cientista, um médium e a sua avó têm em comum? Albert Einstein falava sobre o poder invisível das forças do universo. Chico Xavier dedicou grande parte da sua vida à oração. E talvez a sua avó sempre dizia algo simples, mas profundo. Meu filho, reza que melhora. Mas será que a oração realmente tem algum poder ou é apenas um conforto emocional para momentos difíceis? Será que alguém realmente escuta quando você ora? Ou será que a oração funciona de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das pessoas imagina? Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você vê a espiritualidade. A oração é uma prática presente em praticamente todas as tradições espirituais da humanidade. Cristãos oram. Espíritas fazem preces. Budistas meditam. Muçulmanos rezam várias vezes ao dia. Mesmo culturas antigas, milhares de anos antes das religiões modernas, já tinham algum tipo de ritual de comunicação com o divino. Isso levanta uma pergunta importante. Por que praticamente todas as civilizações da história desenvolveram alguma forma de oração? Será que isso é apenas tradição cultural ou existe algo real acontecendo quando alguém ora? Muitas pessoas acreditam que a oração funciona como uma espécie de pedido direto a Deus. Como se fosse uma lista de desejos espirituais. Deus, resolve esse problema. Deus, me ajuda nisso. Deus, muda essa situação. Mas, segundo a visão espiritual apresentada no Espiritismo, especialmente nas obras organizadas por Allan Kardec, a oração tem um significado muito mais profundo. Ela não é apenas um pedido, ela é uma forma de conexão entre a mente humana e o plano espiritual. Quando alguém ora com sinceridade, algo acontece internamente. A mente se acalma, os pensamentos se organizam, as emoções começam a se equilibrar, e isso cria um estado mental diferente. Um estado de abertura. Segundo Kardec, a oração pode ter 3 funções principais: louvar, pedir, agradecer. Mas existe algo ainda mais importante por trás disso tudo. A oração muda a vibração mental de quem ora. E isso pode parecer abstrato, mas pense em algo muito simples. Quando você está irritado, suas decisões costumam ser boas ou ruins. Quando você está em paz, suas escolhas costumam melhorar ou piorar. Seu estado mental influencia diretamente a forma como você vive a realidade. E é justamente aí que a oração começa a revelar seu verdadeiro poder. Mas antes de continuar, existe algo que precisa ficar claro. A oração não funciona como mágica. Ela não é um botão que faz problemas desaparecerem. Na verdade, o efeito mais profundo da oração acontece dentro de quem ora. E entender isso pode mudar completamente sua relação com a espiritualidade. Porque talvez a oração não exista para mudar Deus. Talvez ela exista para mudar você. Para entender o verdadeiro poder da oração, primeiro precisamos entender o que realmente acontece durante esse processo. Muitas pessoas imaginam a oração como um pedido enviado ao céu, algo como uma carta espiritual que sobe até Deus. Mas a visão espírita apresenta algo um pouco diferente. Segundo Allan Kardec, o pensamento é uma forma de energia. Isso significa que nossos pensamentos não ficam apenas dentro da nossa mente. Eles também criam uma vibração espiritual. Pense em um rádio antigo. Para ouvir uma estação específica, você precisa ajustar a frequência correta. Se a frequência estiver errada, você só escuta ruído. Mas quando a sintonia está certa, o som aparece claramente.
A oração funciona de maneira muito parecida. Ela é uma forma de ajustar a frequência da mente. Quando alguém ora com sinceridade, humildade e intenção verdadeira, sua mente entra em um estado mais elevado de pensamento. Menos ansiedade, menos revolta, menos medo, mais serenidade, mais confiança, mais esperança. Esse estado mental cria uma afinidade com energias espirituais mais elevadas. Segundo o Espiritismo, os bons espíritos se aproximam quando existe afinidade vibratória. Isso significa que a oração não obriga ninguém a ajudar, mas ela cria condições para que a ajuda espiritual aconteça. Essa é uma diferença fundamental. A oração não força o universo a obedecer. Ela transforma quem ora. E quando a pessoa muda por dentro, muitas coisas começam a mudar ao redor também. Existe uma frase muito profunda, usada por diversos pensadores espirituais. Diga-me como você pensa, e eu direi como será a sua vida. Nossos pensamentos moldam nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nossas escolhas. E nossas escolhas moldam o nosso destino. Agora imagine alguém que todos os dias dedica alguns minutos para silenciar a mente e direcionar pensamentos positivos. Essa pessoa começa a desenvolver algo muito poderoso: consciência, clareza, equilíbrio emocional. A oração cria espaço interno para a reflexão. E muitas vezes, no meio desse silêncio, surgem respostas que antes estavam escondidas pela agitação mental. Por isso, muitas pessoas dizem que depois de orar, sentem paz. Não porque o problema desapareceu, mas porque a mente encontrou um novo ponto de equilíbrio. E às vezes, esse equilíbrio já é o primeiro passo para transformar toda uma situação. Antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se esse conteúdo está trazendo alguma reflexão para você, aproveita agora para curtir o vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também estão buscando paz, esperança e crescimento espiritual. E eu também quero muito ouvir você. Você costuma orar todos os dias ou apenas em momentos difíceis? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo caminho. E se esse vídeo fez você lembrar de alguém que está precisando de força ou consolo neste momento, compartilha com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem simples chega exatamente quando alguém mais precisa. Agora vamos trazer tudo isso para algo muito concreto. Algo que acontece todos os dias na vida de milhões de pessoas. Imagine alguém passando por um momento muito difícil. Pode ser um problema financeiro, um conflito familiar, uma doença, ou até uma fase de ansiedade e incerteza. Quando as pessoas chegam nesse ponto, muitas vezes elas procuram a oração. Mas existe uma diferença enorme entre dois tipos de oração. A primeira é a oração do desespero. Deus, tira esse problema da minha vida. A segunda é a oração da transformação. Deus, me dá força e sabedoria para atravessar esse momento. Pode parecer apenas uma diferença de palavras, mas espiritualmente são atitudes completamente diferentes. Na primeira situação, a pessoa tenta fugir do problema. Na segunda, ela busca se fortalecer para enfrentá-lo. Segundo o Espiritismo, os espíritos superiores ajudam, mas não substituem a responsabilidade humana. Eles inspiram, eles fortalecem, eles amparam, mas não vivem a vida por você. Existe uma história conhecida envolvendo Chico Xavier que ilustra muito bem isso. Certa vez, uma mulher chegou até ele extremamente angustiada. Ela disse: Chico, por favor, ore para que todos os meus problemas desapareçam.
Chico ouviu com calma e respondeu algo muito profundo. Ele disse: "Minha irmã, vamos orar para que você tenha força para atravessar esses problemas." Essa resposta parece simples, mas ela contém uma sabedoria enorme. A vida muitas vezes não muda de imediato, mas quando a pessoa muda por dentro, a forma de lidar com os desafios se transforma completamente. A oração fortalece algo essencial dentro de nós: resiliência, esperança, coragem. E quando essas qualidades despertam, aquilo que parecia impossível começa a parecer enfrentável. Muitas pessoas relatam que depois de criar o hábito da oração diária, algo curioso acontece. Os problemas não desaparecem magicamente, mas a mente fica mais clara, as decisões ficam mais conscientes e novas oportunidades começam a surgir, porque a pessoa passa a agir de maneira diferente. A oração, nesse sentido, não é apenas um ato religioso. Ela se torna uma prática de equilíbrio mental e espiritual. E ao longo do tempo, esse equilíbrio começa a influenciar todas as áreas da vida. Agora vem uma parte que muitas pessoas não conhecem. Nos últimos anos, a ciência começou a estudar com mais atenção os efeitos das práticas espirituais na mente humana. Pesquisas em neurociência mostram que atividades como oração, meditação e contemplação produzem mudanças reais no cérebro. Durante esses momentos, algumas áreas associadas ao estresse diminuem sua atividade. Ao mesmo tempo, regiões ligadas à empatia, autocontrole e percepção emocional se tornam mais ativas. Isso significa que práticas espirituais podem ajudar a regular o funcionamento mental. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando alguém entra em um estado profundo de oração ou meditação, o cérebro entra em uma frequência chamada ondas alfa e teta. Essas frequências estão associadas a estados de relaxamento profundo, criatividade e insight. Em outras palavras, a mente entra em um estado mais aberto para novas percepções. É por isso que muitas pessoas relatam que depois de orar, encontram soluções que antes não conseguiam enxergar. A mente deixa de funcionar no modo de sobrevivência e começa a funcionar no modo de consciência. Do ponto de vista espiritual, isso também faz sentido, porque quando a mente está menos agitada, ela se torna mais receptiva. Receptiva a intuições, receptiva a inspirações, receptiva a ideias novas. Segundo o Espiritismo, os espíritos podem influenciar nossos pensamentos através de sugestões sutis. Mas isso não acontece quando a mente está dominada por ansiedade, medo ou revolta. A oração cria um ambiente interior mais silencioso. E nesse silêncio, muitas vezes surgem orientações que parecem vir de dentro, mas que podem ter origem em algo muito maior. Isso não significa que cada pensamento durante a oração vem do mundo espiritual, mas significa que o estado mental da oração facilita o surgimento de pensamentos mais elevados. E isso já é algo extremamente poderoso, porque muitas vezes o maior obstáculo da vida não está no mundo exterior, ele está na confusão dentro da própria mente. Quando a mente encontra clareza, o caminho começa a aparecer. E às vezes, aquilo que parecia um beco sem saída revela uma nova direção. Agora eu quero te convidar para uma reflexão muito pessoal. Quando foi a última vez que você parou alguns minutos apenas para se conectar com algo maior que você? Sem pressa, sem distrações, sem celular. A rotina moderna é extremamente acelerada. Trabalho, responsabilidades, informações chegando o tempo todo. Nesse ritmo,
Muitas pessoas passam anos sem parar para ouvir a própria consciência. A oração pode ser exatamente esse momento, um momento de pausa interior, um momento de silêncio, um momento de reconexão. Não precisa ser algo longo. Alguns minutos já são suficientes para mudar o estado mental de uma pessoa. Durante esse momento, você pode simplesmente agradecer pelo que já existe na sua vida. Pode pedir sabedoria para lidar com os desafios atuais. Ou pode apenas permanecer em silêncio, permitindo que a mente desacelere. Ao longo do tempo, essa prática começa a produzir mudanças sutis. A pessoa passa a reagir menos impulsivamente, passa a perceber melhor suas emoções, passa a tomar decisões com mais consciência. E isso cria um efeito acumulativo, porque cada decisão mais consciente influencia o futuro. Cada atitude mais equilibrada transforma relações. Cada pensamento mais positivo muda a forma de interpretar a realidade. A oração, nesse sentido, não é apenas um ritual espiritual. Ela pode se tornar uma ferramenta diária de autoconhecimento. Um espaço onde a pessoa conversa não apenas com Deus, mas também com a própria consciência. E talvez seja justamente aí que esteja o maior poder da oração. Ela cria um ponto de encontro entre o ser humano e aquilo que existe de mais elevado dentro dele. Quando esse encontro acontece com frequência, algo começa a florescer. Mais serenidade, mais clareza, mais propósito. E muitas vezes, aquilo que parecia um momento difícil da vida se transforma em uma oportunidade de crescimento interior. Porque, no final das contas, talvez o maior milagre da oração não seja mudar o mundo. Talvez o maior milagre seja transformar o coração de quem ora.